Fala, meus discípulos, vocês estão bom? Então vamos lá. Vamos ler esse exercício aqui que fala o seguinte, ó. Escreva 4 elevado a 3 sobre 2 usando o radical e depois simplifique ao máximo possível. Então vamos ver o que o exercício quer que a gente faça. É um exercício que tem duas etapas. Primeiro, ele quer que a gente pegue a nossa potência fracionária e escreva ela usando o radical, ou seja, transforme isso em uma raiz. E depois ele quer que a gente faça a simplificação. Lembrando que, mesmo se não tivesse escrito no enunciado que é a simplificação máxima, sempre vai ser a simplificação máxima. Beleza? Então, vamos pegar o nosso enunciado aqui, que é 4 elevado a 3 sobre 2, e vamos escrever isso na forma de raiz. Tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Vamos escrever o nosso radical aqui, que está escrito no nosso enunciado, tá? A minha base da minha potência fracionária se transforma na base do meu radicando, tá? O meu numerador da fração, então o meu 3 aqui, vai virar a potência do meu radicando, e o meu denominador do meu expoente fracionário vira o índice da minha raiz, tá? Então, 4 elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 ao cubo. E a primeira parte do exercício eu já fiz. Ó, eu acabei de transformar a minha potência fracionária em uma raiz usando um radical. Beleza, então a primeira parte do exercício eu fiz. Agora vamos para a segunda parte do exercício. A segunda parte do exercício quer que a gente simplifique, tá? Então vamos simplificar. Só que para fazer essa simplificação existem várias formas de você simplificar ela. Eu vou usar as técnicas que têm propriedades envolvidas, tá? Para a gente verificar sempre as propriedades que a gente estuda. Então vamos lá. Vai ficar raiz quadrada. Então, eu vou colocar o índice aqui para deixar visível aqui, o 2, raiz quadrada de. Vamos lembrar um negócio, eu vou fatorar o 4, tá? Então, 4, na sua forma fatorada, é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu vou reescrever a minha raiz, só que no lugar do 4, eu vou colocar um 2 ao quadrado. Só que tem um porém, o 4 está elevado ao cubo. Então, o meu 2 ao quadrado também vai ficar elevado ao cubo. Tá? Então, eu saí de raiz quadrada de 4 ao cubo para uma raiz quadrada de 2 ao quadrado elevado ao cubo. Tá? Agora, aqui no meu radicando, eu tenho uma potência de potência. Tá? Como que eu resolvo potência de potência? Propriedade. Toda vez que eu tenho uma potência de uma potência, eu multiplico as minhas potências. Então, vai ficar da seguinte forma. Vai ficar raiz quadrada de 2, a minha base aqui não muda, de 2 elevado a 2 vezes 3, 6. Então, 2 vezes 3 dá 6. Então, raiz quadrada de 4 ao cubo é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 à sexta. Beleza. E agora eu vou fazer a simplificação de índice com expoente. Então, eu vou simplificar 2 por 2 e vou simplificar 6 por 2. Aqui vale lembrar um detalhe, pessoal. Não existe raiz de índice 1. Isso daqui não existe, tá? Toda vez que você fizer alguma simplificação e o índice se transformar no número 1, isso significa que o símbolo de radical não pertence mais a esse número. O símbolo de radical desaparece, tá? Não existe raiz com índice 1, tá? Então não pode colocar o símbolo de raiz e o 1 ali. Fica errado. Não é meio certo, é errado. Beleza? Então, por que eu estou falando isso? Porque se você perceber aqui, ó, 2 dividido por 2 dá 1. Então, esse símbolo de radical que eu coloquei aqui vai desaparecer. Entretanto, todo o resto continua funcionando normalmente. Então, a minha base 2 continua ali e eu vou fazer essa divisão. Ó. 6 dividido por 2 dá 3. Beleza?
Então, raiz quadrada de 6, raiz quadrada de 2 elevado à sexta é a mesma coisa que 2 ao cubo. E 2 ao cubo é a mesma coisa que 8. Então, simplifiquei a minha raiz, tá? Então, 4 elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que raiz quadrada de 4 ao cubo, que é a mesma coisa que 8, tá? Então, essas três coisas aqui são equivalentes, tá? Tudo isso é 8, inclusive o 8, tá? Então, é um exercício que tem algumas passagens aí, tem que tomar cuidado. Não é o único jeito de resolver esse exercício, você poderia resolver de outras formas, usando outras técnicas, mas todas sempre vai dar como resposta final o 8. Exercício feito, exercício resolvido, e então, até a próxima.